vou trazer aí, né, a tão esperada Maria Lúcia Fattorelli. Seja bem-vinda. Boa noite. Você já estava aqui sendo aguardada. É um prazer estar aqui com você para a gente poder conversar e tentar falar, né, tentar explicar um pouco a reforma tributária, sobretudo agora que os ricos não querem, né? Taxação de super ricos não é. Eu, como professora de história, eu me lembro, né, como eles funcionavam lá atrás, a classe dominante, historicamente, né? Não, tirar do nosso, não. Seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, Andréia. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui compartilhando esse programa. Muito grata pela oportunidade, viu, de conversar com vocês. Muito bem. Vamos começar, Maria Lúcia. Como é que você viu, né? Falou-se muito da reforma tributária, né? Não agradou nem gregos nem troianos, mas é um ponto. A gente precisava de uma reforma tributária, é uma reforma que não acontecia desde a ditadura militar. Eu queria que você me explicasse um pouco o que significa isso, né? Independente de uma questão político-ideológica, mas o que ela significa? Ela não agradou todo mundo, mas ela é importante. É isso? Sim, Andréia, olha só, essa parte da questão tributária é uma parte das finanças que afeta tanto o setor público, né, que se financia em grande parte, o Estado é em grande parte financiado pelos tributos, né, que as pessoas pagam, e é também um elemento que mexe com a vida de todo mundo, porque não tem nesse país uma pessoa sequer que não seja contribuinte de tributos no Brasil. Até aquele mendigo, Andréia, que recebe esmola, vai tomar um lanche ali numa padaria, ele, naquele preço que ele paga, ele está pagando tributos. Então, primeiro, é uma coisa importantíssima. O modelo tributário, ele deveria ser uma via óbvia de distribuição de renda. Deveríamos ter um modelo equilibrado, justo, seria aquele em que o Estado cobra mais daqueles que têm mais capacidade contributiva, aqueles que são mais ricos, contribuem mais, para que o Estado arrecade e, com esse dinheiro, tenha como exercer políticas públicas, prestar serviços públicos de qualidade, garantir assistência social àqueles que não têm nem o que comer, né? Então, o modelo tributário deveria ser essa via óbvia de tributar mais quem tem mais, para que o Estado tenha condições de cumprir a sua obrigação em relação à garantia de vida digna, minimamente digna, pelo menos. Mas aqui no Brasil, nós temos um modelo completamente às avessas. Em vez do modelo tributário ser esse canal, essa via óbvia de distribuição de renda, ele concentra a renda. Por quê? Os mais ricos são os que menos pagam aqui no Brasil. E o peso maior da carga, quando a gente fala a carga tributária no Brasil é 36% a 38% do PIB, não é para todo mundo. Por exemplo, vamos pegar aí uma categoria de servidores públicos. Grande parte está na alíquota de 27,5%, porque ganha ali um pouco mais do que R$ 5.000. Então, 27,5% na fonte, paga 14% de contribuição previdenciária, já passou de 40% a carga dessa pessoa, só na fonte. Mas essa pessoa, se ela tiver um apartamento ou se ela pagar um aluguel, ela paga IPTU. Ela paga tributos indiretos embutidos em tudo que ela consome. Se ela tiver um carro, ela paga IPVA. Então, a carga tributária para essa pessoa, uma classe média, um servidor público de classe média, ele paga mais de 50% da renda dele. É tributo, Andréia. Agora,
Tem uma tabela, fica lá na página da Receita Federal. Não é muito fácil achar essa tabela, não, mas eu tenho um artigo publicado que as pessoas que tiverem interesse, lá na página da Auditoria Cidadã, auditoriacidadã.org.br, vocês podem buscar assim, ganham mais de 320 salários mínimos por mês e quase não pagam tributo. Tem uma turma aqui no Brasil de cerca de menos de 30 mil pessoas, olha bem, menos de 30 mil pessoas, que ganham acima de 320 salários mínimos ao mês. Ao mês, não é ao ano, não, ao mês. Imagina, se nós estamos aí com salário mínimo de 1,320, façam a conta, pessoal. É gente que está ganhando mais de 400 mil por mês. E olha, nessa tabela, a própria Receita Federal informa o volume de tributo, de imposto de renda, de contribuição social que essa turma paga. É quase nada. E nós estamos falando de pessoas que têm patrimônio de trilhão. A soma do patrimônio dessas pessoas supera o trilhão. Então, tem uma faixa que é de gente muito rica, não paga. E essa mesma tabela, ela é altamente elucidativa, ela mostra as faixas que proporcionalmente pagam mais. É acima, quem está entre 5 salários mínimos, 10 salários mínimos, é quem mais paga tributo no Brasil. Então, reforma tributária é importante? É importantíssima, porque o Estado tem que garantir o seu financiamento, nós temos que garantir o financiamento da Seguridade Social, que é a Previdência, assistência, a saúde. Mas também nós temos que garantir um modelo que não sacrifique tanto a população, um modelo que as pessoas arquem com uma carga mais ou menos equilibrada. Então, assim, é importante. Aí a gente tem que analisar qual reforma foi feita, né, André? Exatamente. E é isso que a gente precisa colocar aqui. Acho que a minha internet, eu sempre brinco, Maria Lúcia, nessa hora que eu restatizo aqui melhora, porque sempre na hora da entrevista a internet dá um tranco. Mas é muito importante, sim, a gente continuar. E aí, eu vou colocar umas perguntas das pessoas também, porque eu gosto de trazer o pessoal para participar, mas a gente vai fazer. Primeiro, eu quero que você explique por que o dono da Riachuelo, esse final de semana, não sei se você viu nas redes sociais, ele fez uma explicação muito óbvia e muito objetiva. Ele falou assim: olha, a taxação de novos ricos é um problema, porque tudo bem que ela diminui a desigualdade, mas ela empobrece o rico. Tem que rir para não chorar, né? Absurdo, porque e aí isso está diretamente ligado a uma fala de Bolsonaro quando ele disse que ele cortou os impostos lá atrás para quem tinha aqueles de praia, né, para você andar no mar. O jet ski. Jet ski. Né, que ele zerou imposto de jet ski. Quer dizer, a gente vive uma contradição tremenda. Nós temos uma população que é muito pequena, que são as pessoas que têm muito dinheiro, muita concentração de renda. Né? Nós temos uma classe média que... E aí eu acho que isso que é importante você colocar. Qual a porcentagem dessa classe média que paga essa porcentagem absurda de imposto de renda? Porque, por exemplo, o meu companheiro ele é professor. Ele não está acima de um salário muito alto para ter que pagar um imposto de renda como se fosse alguém que ganhasse como a maioria da classe média, em detrimento de uma classe dominante que não tem que pagar. Quer dizer, como que a gente equilibra isso? Porque isso gera um desequilíbrio também na economia. Sim, ou não? Gera, claro. Olha só, se nós olharmos aqui né, como é que está a tabela do imposto de renda nesse ano de 2023, a partir de maio, né, porque até maio
foi uma tabela e aí veio a correção e agora, nesse momento, você perguntou, né? A pessoa que ganha até 2.112, ela não está alcançada pelo imposto de renda, mas ela paga INSS, ela contribui para a Previdência, que é um tributo também, é uma contribuição social que está ali dentro do guarda-chuva dos tributos. Quem ganha acima de 4.664, que é o que eu falei, um servidor público médio está ganhando 5 mil reais, ele já está na alíquota máxima, 27,5% na fonte. E paga mais 14% de previdência, não é? De contribuição previdenciária. O que essa reforma que foi aprovada na Câmara dos Deputados há 10 dias atrás fez? Ela não mexeu na tributação da renda ainda. O que o governo fez? Fatiou a reforma. Essa que foi votada é a chamada reforma tributária do consumo. Ela mexeu com os tributos que são indiretos, que incidem sobre o consumo, que estão embutidos e que todo mundo paga. É um imposto que está embutido em tudo que você compra ou consome de serviços, em termos de energia, telefonia, transporte, tudo tem tributo indireto embutido. Aqui no Brasil, nós temos os tributos indiretos, federais, estaduais e municipais, não é? Então, o que essa reforma fez? Ela pegou o principal tributo estadual, que é o ICMS, e o principal tributo municipal, que é o ISS, Imposto sobre Serviço, juntou os dois e criou um novo imposto, que é Imposto sobre Bens e Serviços. Vai simplificar? Pode ser que simplifique. Em vez de ter dois separados, pode ser que simplifique. O problema que a gente vê nessa unificação é que na última hora, na última semana já de votação, quando o relator apresentou o seu substitutivo, ele trouxe, Andréia, uma figura nova, um tal de Conselho Federativo. O que é isso? A gente não sabe se vai ser uma agência, se vai ser uma autarquia, se vai ser uma empresa pública, porque não tem nenhuma informação sobre isso na PEC que foi votada. Tá lá, vai ser criado um Conselho Federativo, e esse Conselho Federativo é que vai administrar esse IBS, é que vai arrecadar. Então, e depois distribuir para 26 estados, Distrito Federal e 5.570 municípios. Você imagina, nenhum desses entes federados que hoje sabe o que entra no caixa dele, no mesmo dia ele tem acesso à conta bancária lá, onde o município tem conta, onde o estado tem conta, no mesmo dia que aquele tributo é arrecadado, ele já sabe que ele tem aquele dinheiro. Com esse conselho, todos os estados e municípios vão perder esse controle. Porque o dinheiro vai para esse caixa lá, e como é que isso vai ser distribuído? Não é? A administração desse conselho, você deve ter visto, quem está nos ouvindo deve ter visto, né? Aquela disputa dos estados, cada um voto, depois os estados do Sudeste falaram, não, tem que ter um peso maior em relação àqueles estados mais populosos. A gente vê uma série de problemas da criação desse conselho. Isso teria que ter sido melhor debatido, inclusive conosco, com a sociedade. Porque ninguém quer que os estados e municípios tenham um problema de financiamento, porque são eles que mantêm ali o postinho de saúde, não é? E vários serviços que estão mais próximos da sociedade. Então,
a gente espera que no Senado isso seja melhor esclarecido, inclusive a alíquota. Porque hoje a alíquota do ISS é 5%, tem estado que cobra até, tem município que cobra até menos, e do ICMS estadual é em torno de 17%, 18%. Saiu um estudo do IPEA, que é um instituto, inclusive, do governo federal, que a alíquota para essa unificação e tudo mais está prevista de ser 28,4%. Então, está havendo um aumento de carga tributária. Isso vai incidir sobre o consumo direto em tudo que você consome. Como é que vai ser essa alíquota? A PEC não entrou nesse debate da alíquota. Aprovar essa unificação sem fazer testes, sem ver se essa alíquota vai ser uma alíquota viável ou não. Então, essa foi outra crítica que a gente fez em relação à pressa para votar, porque uma reforma, como você disse, aguardada desde a ditadura, desde 1966, que é a data do Código Tributário Nacional, ela deveria ter sido melhor debatida antes de ser votada, né? Para ter sido votada com mais segurança, né? Então, essa é uma parte. A outra parte, André, mexeu com as contribuições sociais. Em âmbito federal, a Seguridade Social, que é a principal área social do Brasil, que envolve previdência, assistência e saúde, é a Seguridade Social. Tem muita gente jovem que acompanha aqui o 247, eu vou dar uma informação. Na época, gente, da votação da Constituição Federal, esse capítulo da Seguridade Social foi o único que foi aprovado por unanimidade. Tá? Porque é incontestável que saúde, a previdência e assistência, né, André? É fundamental. Então, está lá na Constituição e no Código Tributário que a previdência é financiada pelo conjunto da sociedade. As empresas pagam sobre o faturamento, as pessoas pagam sobre, né, o INSS, a sua contribuição sobre o seu salário, sobre o seu honorário, e todo mundo paga sobre o consumo. Essa parte do consumo é a COFINS e o PIS. São as principais fontes de financiamento da Seguridade Social. Esse foi outro ponto dessa reforma tributária do consumo. Juntaram essas duas contribuições, PIS e COFINS, e transformaram em contribuição sobre bens e serviços. Tá? Uma nova contribuição. Também não foi feito o debate de qual vai ser a alíquota. E aí também, de novo, Andréia, várias preocupações. Será que hoje quem paga já paga lá sobre o faturamento, vai concordar em pagar sobre bens e serviços uma contribuição e um imposto? Foi feito um estudo jurídico sobre isso, 2 tributos incidindo sobre o mesmo fato gerador, que é sobre bens e serviços? A Seguridade Social não pode correr risco de financiamento. Sim, Não é? Então, esse é outro ponto que a gente espera que o Senado, não é? Que o Senado estude melhor e veja. E no meio disso tudo, o setor do grande agronegócio voltado para exportação, que está aí, hoje mesmo eu vi uma notícia, um faturamento previsto para esse ano de 1 trilhão, 200 e tantos bilhões. Está isento. Por quê? Né? A mineração também, Andréia. A mineração não é? Não tem lógica. Né? Não tem lógica nenhuma. E você percebe que foi uma reforma que a intenção era ajustar, mas ajustar muito
lentamente, né? Tem uma pergunta aqui do Júlio, do nosso querido Júlio César Beraldi, e eu acho bem importante. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Vamos lá. Achei. Ele fala o seguinte: Maria Lúcia, tem algum fundamento que haverá muita fuga de capitais com a tributação dos super ricos? Porque né, é o que a primeira coisa que a imprensa fala é fazer esse tipo né, de dar esse toque. A outra foi absurda, que foi do dono da Riachuelo, que falou assim: olha, não, a gente vai empobrecer e a gente não quer. E aí a pergunta né, fundamento e o que este capital gera de capital produtivo. Pois é, né, Andréia? Essa aí do dono da Riachuelo, né, em vez dele receber 1 bilhão, ele teria que contribuir ali com um tributo, se for proporcional ao que nós, assalariados, que ganhamos mais que 5 mil reais, 27,5, em vez de receber 1 bilhão, ele receberia 725 milhões, não é? Quer dizer, 725 milhões ou 1 bilhão, né, não o tornaria mais pobre, de jeito nenhum, não é? E esses 27,5 milhões que deixariam de ir para ele e iriam para os cofres públicos, você imagina quanto o Estado poderia fazer, não é, se isso viesse de todos esses super ricos, né? É impressionante, né? Como a ganância enlouquece essas pessoas, elas param de raciocinar, né? Elas ficam meio que ali, só enxergam os números e a ganância, elas não querem abrir mão de nada e não enxergam mais ninguém, né? Isso aí vira uma doença mesmo, né? Uma enfermidade. Mas a lei, por isso que essas coisas têm que estar previstas em lei, não é? O modelo tem que modificar, tem que se ajustar. E a outra pergunta que você fez, da fuga de capitais, olha, isso aí é uma tremenda mentira. Primeiro, vai fugir para onde mesmo? Vai fugir para onde? Não tem lugar no planeta que pague mais juros do que o Brasil. Quem é muito rico aqui e aplica o dinheiro, o juro aqui no Brasil é altíssimo, tá? Eles colocam, às vezes, o seu dinheiro em paraísos fiscais, mas o dinheiro não fica parado lá. Eles ficam aplicando aqui e usando o sistema da dívida para ganhar os juros mais altos do mundo e ainda isentos também. Você sabe que estrangeiro que investe em título da dívida pública é isento, não paga zero de imposto de renda, não é? Isso é outro absurdo. Então, seria bom que esse pessoal fosse embora mesmo, Andréia, sabe por quê? É o capital chamado de capital vadio. É um capital que somente usurpa das altíssimas taxas de juros, não faz investimento gerador de renda, gerador de emprego, gerador de desenvolvimento socioeconômico. É gente que quer mesmo usar e abusar, não é, desse juro alto. Por isso que a Auditoria Cidadã também tem uma campanha pelo limite do juro no Brasil, porque esse é o outro absurdo. Né? Não dá para esperar que os bancos um dia acordem com senso de responsabilidade, falam, não, gente, a taxa de juros aqui está muito abusiva, vamos baixar. Isso não vai acontecer, tem que estar na lei. Né? E é um protecionismo que beira, né, a estrutura colonialista, né, porque é um protecionismo econômico. Se você vê hoje, agora mesmo com os bancos, os juros dos cartões, né, fazendo de tudo para não mexer nos juros, que é um juros que é abusivo, né? Ele é de matar a população, a classe trabalhadora. Maria Lúcia, a gente está com um tempo muito apertado, mas eu quero passar para você como é que você vê essa votação? Quer dizer, a votação não, esse andamento. Porque agora o Lira vai ter que, né, preparar esse segundo momento, que é a taxação dos super ricos. Já tem ali, né, os super ricos que detêm uma força política, que aqui no Brasil é muito evidente. Você acha que a gente consegue vencer essa batalha ou a classe trabalhadora vai continuar ainda
mantendo, né, nas costas esse povo que precisa pagar um pouquinho também, né? Com certeza, André, precisa pagar e muito, viu? E tinham que pagar, inclusive, tirar o atraso, né? Tinha que vir além do imposto de renda sobre o que eles ganham, tinha que vir o imposto sobre a fortuna acumulada nas costas do povo, né? Exato. Então, eu acho que consegue sim, Andréia, desde que seja construída uma correlação de forças. E essa correlação de forças, a gente acredita que ela é construída a partir da base da sociedade. Quando a base da sociedade tem informação, ela luta. Agora, quando vem uma votação assodada, como foi na Câmara, de um dia para o outro, no dia da votação, Andrei, de manhã surgiu um substitutivo, minutos antes da votação surgiu outro. Nem quem estava lá dentro do plenário votando não tinha pleno conhecimento do que estava votando. Quanto mais a sociedade aqui fora, para se mobilizar, não é? A gente correndo lá, fazendo posts, fazendo artigos, lives. Não deu tempo de muito pouca gente tomar conhecimento do que estava sendo votado. A gente considera isso um desrespeito, não é? E não é assim que a gente vai mudar. Para mudar, tem que fazer, por exemplo, o que o presidente do Equador fez. Lá, quando ele convocou a sociedade civil, inclusive internacional, por isso é que eu fui parar lá, para fazer auditoria da dívida, Andréia, ele semanalmente, religiosamente, ele tinha um programa de 3 horas de rádio. Ele podia estar onde estivesse, ele se conectava com rádio em rede nacional e conversava com a população, contando o que estava acontecendo, quem que estava apresentando resistência, quais os movimentos que estavam ajudando a divulgar aquilo ali, que era bom para todo mundo, para as pessoas apoiarem, participarem daqueles movimentos. Você está entendendo? Veio do próprio presidente lá as orientações para a sociedade se mobilizar. E quando ele informava quem estava boicotando e tudo mais, aquilo ali, olha, o resultado foi aquele: 70% de anulação de uma dívida em título com a concordância dos bancos, dos banqueiros. Por quê? Porque a sociedade se mobilizou e entendeu o que estava acontecendo. É isso que precisa acontecer aqui, principalmente com a liderança que o presidente Lula tem. Ele precisa fazer isso. Ele chegou a falar que não temos correlação de força. Tem que construir. Ninguém vai achar correlação de força pronta. Né? Nesse momento, a gente tem que construir mesmo, porque foi um processo de retrocesso, né, do golpe contra a Dilma para cá, que é uma reconstrução mesmo, né? Não tem outro caminho. Com certeza, André, a gente tem que sair desse fundo do poço e tem que sair unindo as forças sociais, e o que mais une é acesso à informação, não é? É quando as pessoas têm acesso à informação, elas veem, não, é por aqui que tem que ser, não é? E aí vai juntando forças, é assim que a gente vai conseguir. Olha, Maria Lúcia, eu agradeço demais a sua presença. Está aqui muita gente comentando. Já fica um convite para você voltar. Vou trazer aqui para a gente conversar 1 hora com a professora. Eu sou professora e já, né, eu adoro ouvir. Então, já acho que todo mundo é professor, mas é auditora fiscal, Maria Lúcia Fattorelli. Peço para você se despedir do nosso pessoal, mas já fica um convite para você voltar, porque a gente precisa fazer isso. Então, a gente precisa conversar, falar muito sobre, porque acho que já passou um pouco da hora da gente, né, ser o ônus, né? Quer dizer, pagar tanto por isso. É contigo. Exatamente, André. Não, eu só agradeço pela oportunidade, fico à disposição, viu? É só de terminar. E agradeço os comentários de todo mundo que está aí assistindo. Mobilizem-se, acessem também as redes sociais da Auditoria Cidadã da Dívida e vamos em frente, né, Andréia? Mobilizar o nosso povo, porque o país precisa alcançar um nível de mais justiça, mais solidariedade e vida digna para todo mundo, né? Perfeito. Tem que acabar com esses abusos aí. Né? E é o básico, né? É o básico. Né? Você não perceber isso, então a nossa classe dominante tem muito que aprender ainda.
Maria Lúcia, é um prazer falar com você, viu? Muitíssimo obrigada. Um beijo, já fica aqui o convite para você voltar, tá bom? Combinado, Andrei. Um abração apertado para você também, para todos os seguidores aqui do 247. Forte abraço. Tá dado, obrigada, viu? Até a próxima. Tchau, tchau.